Estudo para células Igreja, Graça e Paz. Estudo 5, lição 3. Os eventos finais e as festas do outono. O arrebatamento da igreja, o julgamento das nações e as bodas do Cordeiro. Texto base, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. A vitória é completa. Tópico 1. O segredo. A leitura do texto base nos chama a atenção logo no início. Escutem bem este segredo. Onde está o segredo para o qual Paulo nos chama a atenção? A resposta está no toque da última trombeta, no soar da última trombeta. As abordagens de que os mortos ressuscitarão e o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade poderiam não ser de conhecimento dos gentios, mas era algo relativamente tranquilo para os judeus. Nas sinagogas em que Paulo ensinava, haviam muitos judeus. Ao referir-me ao segredo como não sendo a questão da ressurreição, e que este assunto era de conhecimento comum entre os judeus, cito como exemplo Daniel 12:13, em que está escrito: E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Reiterando o que já foi dito, o segredo do texto está no toque da última trombeta. Os ouvintes de Paulo entendiam que, ao usar a expressão última trombeta, ele atirou exatamente da festa de trombetas. No período dessa festa, que dura 10 dias, contando a partir da noite do início, mais 10 dias seguintes, que caem em Yom Kippur, a trombeta era tocada 100 vezes. Os 99 toques anteriores marcavam o tempo de arrependimento. A última trombeta encerrava esse período e o povo já estava em fase de julgamento. Quando essa linguagem de toques de trombetas é transportada para o Apocalipse, ela muda para 7 trombetas. Mas o que de fato importa é que haverá a última trombeta e que esta, ao ser tocada, encerrará toda a chance de arrependimento do ser humano. A porta da arca será fechada, seguindo-se o julgamento. O julgamento é diferente do juízo final. Esse conhecimento é importante,
pois através dele podemos, como povo de Deus, ter um tempo específico para, com mais ênfase, separarmos um tempo especial no ano, que é tão corrido para todos nós, e nos dedicarmos ao jejum, à oração, à reflexão da nossa vida, a perdoarmos e pedirmos perdão. Talvez você pense, mas eu posso fazer isso a qualquer momento. Claro que pode, mas Deus também poderia ter dito: Moisés, diga ao povo que cada um deve, quando achar melhor, fazer uma reflexão sobre os pecados praticados e sobre as ofensas cometidas contra mim e contra o próximo. Se fosse assim, então por que Deus determinou que isso fosse feito no período descrito em Levítico 23, começando no primeiro dia do mês de Tishrei, indo até o 10º dia? Ele deu essa orientação a Moisés por causa da unidade. Deus tem prazer na unidade. Os segredos do céu são desbloqueados na unidade. Onde a unidade, a resposta de Deus. Você pode dizer amém? Seguindo um raciocínio lógico, vamos pensar: como seria transformador para nós se todos os anos chegássemos nesse tempo com essa disciplina e temor, refletindo através das palavras do profeta Amós, ecoando em nosso coração, dizendo: prepara-te, ó Márcio, Joana, Antônio, Cláudio, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Imagine que não apenas nós estivéssemos fazendo essa reflexão, mas nossa família, a igreja, o país, todos juntos. Qual seria o resultado dessa prática em nossas vidas? Se você deseja prosperar na vida espiritual, deve seguir os profetas e não os teólogos. Se estes estiverem em harmonia com o que a Bíblia diz, dê credibilidade a eles. Se começarem a fazer malabarismo idiomáticos para explicar algo claro e evidente, fique com a palavra de Deus. É simples assim. Compreender as festas bíblicas nos posiciona corretamente quanto aos tempos dos eventos finais. Essa compreensão nos mantém em estado de alerta, pois a cada ano renovamos nossa aliança com Deus, sendo batizados numa consciência de fé. Saímos da atmosfera pagã de celebração de início de ciclo anual em janeiro, que é uma homenagem ao deus Jano da mitologia greco-romana. Vejamos a descrição que a enciclopédia Wikipédia faz a respeito do deus Jano, para ninguém dizer que o que eu estou falando é papo de judeu, certo? Janeiro é o primeiro mês do ano do calendário juliano e gregoriano. É composto por 31 dias. O nome provém do latim Lanuarius, 11º mês do calendário de Numa Pompílio, o qual era uma homenagem a Jano, deus do começo da mitologia romana, que tinha duas faces, uma olhando para trás, o passado, e outra olhando para frente, o futuro. Com o passar do tempo, o cristianismo perdeu sua referência de Jerusalém, o lugar de onde sairia a lei e a palavra, adaptando-se aos costumes pagãos romanos, conforme vimos no trecho citado que foi extraído de Wikipédia.
Deus separou o tempo para ele. O dia ele disse que era o sábado, que Roma mudou para domingo. Roma também mudou a data fixa da festa de Páscoa, usando um calendário pagão, de maneira que a Páscoa passou a ter início na Quaresma, começando na quarta-feira de cinzas, que é o último dia do carnaval, uma festa pagã. O cristianismo romano aceitou o Cristo, mas não aceitou a lei do Pai do Cristo. Na verdade, ela mudou o Cristo. O Cristo romano ou ainda está crucificado, ou ainda é uma criancinha no presépio, ou é um belo italiano de olhos azuis com cabelos anelados e brilhosos de dar inveja em qualquer mulher vaidosa. Precisamos romper com isso. Deus criou tempos proféticos que precisam ser restaurados na sua e na minha vida, que precisam ser restaurados na vida da igreja. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ele disse: se tu conhecestes também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42 a 44. A grande ruína sobre Jerusalém se deu porque os judeus não perceberam o tempo. Os astros do céu anunciaram o nascimento do menino Deus. Magos vieram de longe, guiados pelo sinal, guiados por uma estrela. Mas aquela geração era perversa. Jesus disse que o tempo profético havia chegado. Foi dado ao povo o tempo necessário para perceberem, mas a falta de sensatez daquela geração os impediu de enxergarem. Por isso, Jesus disse: mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, 42. Tópico 2: Tempo para tudo. No calendário de Deus há uma data determinada para tudo. Há o tempo da volta do Machia, quando ele tomará posse do reino e estabelecerá o governo do justo sobre a terra. A época já estava determinada, mas o dia ninguém sabe. Lembre-se, trombetas e Yom Kippur são uma festa só. Como já demos uma explicação sobre trombetas, a partir de agora vamos fazer uma abordagem sobre a festa do Yom Kippur, ou Festa da Expiação. Esse dia era e ainda é o mais temido por todos os judeus, até mesmo para os messiânicos, uma vez que esse tempo para eles não é mais o tempo de sacrificar animais para se alcançar o perdão, pois o cordeiro já foi sacrificado na cruz. Mas é tempo de um labor cristão em que se torna necessário refletir sobre as faltas cometidas contra Deus e contra o próximo. A nossa natureza pecaminosa nos leva a pecar todos os dias, por palavras, ações
e omissões. Esses pecados caem muitas vezes na caixa do nosso esquecimento de tal forma que nem nos lembramos de os termos cometido. Mas a verdade é que eles nos causam danos. Mas por que os judeus ainda temem esse dia? O temor está ligado à reverência. O judeu foi ensinado de geração em geração que Yom Kippur, Deus concedeu 10 dias de oportunidade, desde o primeiro dia do ano que começou, para que o povo se arrependesse. E esse é o dia em que Deus abre os livros. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7:10. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Nesse tempo é decidido para o ano seguinte quem vai morrer, quem vai viver, quem vai falir, quem vai prosperar, quem vai ter saúde, quem vai ter doença. Tudo com base no livro das obras. Isso pode parecer estranho para nós, mas para os judeus é perfeitamente compreensível. Seus antepassados, desde os patriarcas, agiam exatamente assim. Entre ficar com o conceito romano e o conceito judaico, escolho o judaico. Explico por quê. Jesus é judeu. Ele diz que cumpriu toda a lei, o que nos mostra que ele também foi obediente ao Pai e guardou esses dias durante a sua vida. Então, por que eu, um baiano nascido numa grota, vou ser orgulhoso e achar que não preciso também separar em minha agenda esse tempo de contrição e reflexão? Na época dos tempos bíblicos, depois de 9 dias de oração, contrição, arrependimento e jejum, o povo se reunia no 10º dia do lado de fora do templo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue do sacrifício. Sua missão era apresentar a Deus a intercessão pelos israelitas. O sumo sacerdote levava um incensário e enchia aquele lugar de incenso, representando a oração dos santos. Quando Deus dizia que o pecado do povo foi perdoado, o sacerdote saía daquele lugar e anunciava: Yud He Vav He. Deus nos perdoou, Yahvé nos perdoou. A sentença é de absolvição. Naquele momento, as tendas de Jacó eram tomadas de júbilos e gritos de vitória. Essa cultura bíblica faria hoje um bem enorme para milhares de cristãos que vivem uma vida sem propósitos e sem direção espiritual. A cada período do ano, a igreja ensinaria os assuntos pertinentes àquela época. Não estou dizendo que não se deva ensinar em outra época, mas essa se enquadra no momento propício. Até mesmo a oração
precisa ser feita no tempo adequado. Muitas pessoas, apesar de serem denominadas irmãs de oração, não avançam em suas vidas espirituais por fazerem os pedidos de oração em tempos errados, estando muitas vezes com a vida errada, o que é ainda pior. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha petição. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com Tua graça infalível. Salmo 69:13, na tradução King James atualizada. Yom Kippur deve ser para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, não em parte, mas no todo, um dia especial, discernindo o que são mandamentos, juízos, estatutos, ordenanças e testemunhos, compreendendo que todos eles juntos compõem a lei de Deus, entendendo também que vários aspectos da lei não se aplicam mais, como por exemplo, a obrigação de se fazer a circuncisão como forma de se tornar povo de Deus e o sacrifício de animais. Mas outras questões ainda estão em pleno vigor, como os mandamentos, as festas e todos os aspectos da nova aliança. As festas são testemunhos de um povo que segue as tradições recebidas por Deus. O apóstolo Paulo ensinou muitas tradições judaicas de forma oral e escrita, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2:15. Então, irmãos, estejam firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo foi o apóstolo que mais se valeu das tradições para comunicar Jesus Cristo, utilizando a Páscoa, primícias, trombetas e Yom Kippur. Quando ele dizia que Jesus, ao morrer na cruz, entra nos santos dos santos e que lá ele faz expiação pelos nossos pecados, na verdade ele está fazendo uma referência clássica ao Yom Kippur. Do mesmo modo que o sumo sacerdote do Primeiro Testamento entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue no propiciatório e de lá saía para dizer ao povo que seus pecados estavam perdoados, um dia também Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, iria voltar para aniquilar a morte, o nosso inimigo final, retirando definitivamente de nós o pecado que ele já levou sobre si. Ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado, mas em breve seremos revestidos da imortalidade, pois tragada será a morte para sempre. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9:24. Para finalizar e memorizar o que foi estudado, vamos às conexões das festas. Páscoa
significa morte de Cristo. Ázimos significa o sepultamento de Cristo. Primícias, a ressurreição de Cristo. Pentecostes significa o derramar do Espírito Santo, a descida do Consolador que ele prometeu. Trombetas significa tempo da tribulação e arrebatamento da igreja. Yom Kippur significa o julgamento das nações. Lembre-se, julgamento é diferente de juízo final. Tabernáculos é o júbilo dos salvos na colheita final e a alegria no governo do Messias. Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo. Igreja Graça e Paz. Pastor Ney Fraga.